É o seguinte, vai ser o nosso primeiro treinamento aqui da área do Contas a Pagar e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como funciona o Grupo AFIA, como que funciona ali, né, o NEA e o CSA, que atende todos os clientes da AFIA, e depois a gente vai falar um pouco sobre a atuação do Almoxarife e a atuação do ponto focal, tá? Então, novamente, tendo dúvidas, vocês podem me interromper e a gente vai conversando sobre isso. Então, esse primeiro treinamento aqui, a gente chama ele de lançamento de notas fiscais, de documentos não fiscais. Então, nesse primeiro momento, a gente faz uma imersão do cliente, né, nos processos da AFIA, para depois a gente vir aqui nos processos mais específicos, né, do almoxarife e do ponto focal. A gente vai abrir falando, então, sobre a AFIA, para vocês entenderem um pouco melhor onde vocês estão entrando, tá? Então, isso a gente chama de imersão do cliente no CSA, e aí a gente começa aqui com um mapinha da atuação da AFIA no Brasil, tá? A gente tem aqui várias empresas que já estão integradas ao Centro de Serviços da AFIA, são empresas aí que já foram adquiridas ou empresas que já eram do grupo, e a gente tem também várias outras empresas que foram adquiridas aí em pouco tempo, né? Eu vou dar um exemplo aqui, ó, da própria FESAR, né, que está sendo integrada agora, está aqui também no mapinha, mas a gente tem outras empresas, a gente tem empresas do que a gente chama do BU1, que é o Business de Educação, ou seja, é o nosso negócio de educação, mas a gente vai ver também que a gente tem o BU2, que é o Business Digital da AFIA, que vai dar todo o suporte para o médico, não só em educação, tá? Pensando ali na vida profissional do médico, acompanhando esse processo como um todo. Então, ó, a AFIA, ela atua no território nacional do Brasil inteiro, né? A gente tem aqui a atuação em cinza para aquelas unidades, para aqueles estados, né, que a gente não tem unidade, mas que a gente consegue atuar de forma EAD ou digital, e tem aqui também esses coloridos de rosinha, onde a gente tem, né, unidades presenciais. Não vou passar aqui todos os nomes, mas aqui a primeira informação que fica é o tamanho do grupo, né, aí espalhado pelo Brasil inteiro. Então, a gente tem unidade de graduação, de pós-graduação, e ali a gente tem, então, essa atuação. Aqui é a AFIA Digital, então é a segunda unidade de negócio da AFIA. Então, além de educação, além de formar, né, esses alunos com qualidade e competência, a gente também tem a atuação digital da AFIA. Então, a gente tem aqui conteúdo e tecnologia, suporte à decisão clínica, prontuário, telemedicina, prescrição, né? E relação médico-paciente. Ou seja, a AF ela pensa o seguinte: além de formar, né, esse médico ali para atuar, ela está aqui com vários recursos tecnológicos para ajudar esse médico durante toda a carreira profissional. Então, a gente tem aqui várias empresas, Medicel, PebMed, Medical Harper, Medfone, iClinic. Então, a gente tem todas essas empresas aqui, que são empresas de tecnologia que dão suporte nessa área médica. Se tiver dúvida, vocês vão me falando, tá? Então, a gente viu aqui que a gente está entrando, a FESAR está entrando, né, num grupo com muitas empresas espalhadas pelo Brasil. E aí a gente, antes de entrar aqui no que o almoxarife faz, no que o ponto focal faz, a gente vai passar aqui sobre alguns conceitos, tá, que estão linkados aqui ao Fluig, mas eles também estão dentro do RM, e muitos desses conceitos estão também ligados à SOX. A SOX é uma lei americana que regula, né, empresas que têm capital aberto nos Estados Unidos, que é o caso da AFIA, que tem capital aberto na Nasdaq.
Então, quando a gente fala sobre SOX, a gente tem sempre que lembrar de compliance, que são controles internos, né? Então, eu preciso sempre que aquele processo ele tenha transparência, ou seja, ele tenha documentação disponível para que eu consiga auditar aquele processo. Ele também precisa ter autorização, então, seja por alçada, por valor, ou simplesmente por aprovação de processo, mas ele tem que sempre ter uma aprovação, né? E aí a gente também passa todos os anos por auditoria para que a gente seja avaliado em relação a SOX. Então, aqui, ó, primeiro eu vou falar sobre autorização e alçada. Então, quando a gente, voltando aqui ao assunto do FLUIG, né? A gente pensa no processo do FLUIG, e aí só lembrando aqui que o FLUIG é a ferramenta da AFIA oficial de workflow. O que isso significa? Significa que todos os chamados, todos os processos do grupo AFIA acontecem dentro dessa ferramenta. Então, precisa de um chamado para compra, vai ser aqui dentro do FLUIG. Um chamado para demissão, vai ser aqui dentro do FLUIG. Um chamado para pagamento, lançamento de uma nota fiscal, tudo dentro do FLUIG. Então, quando a gente fala sobre autorização, a gente sempre linka com alçadas. Por quê? Todos os chamados abertos aqui dentro do FLUIG, eles têm alçadas e autorização. Então, vamos dar um exemplo aqui, né, puxando para a nossa área. Então, vamos dar um exemplo de solicitação de compra. Então, quando você faz uma solicitação de compra, você lá inclui todos os itens, né, os centros de custo, e aí você inclui o valor. A partir do momento que você inclui o valor, pelo valor da compra ou pelo valor de um pagamento que vai ser processado pelo FLUIG, ele vai ter aqui alçadas de aprovação. Então, se for, por exemplo, até 50 mil reais, vai cair para uma aprovação. Acima de 50 mil, cai para duas. Acima de 100 mil, cai para três. Então, dependendo do valor daquele chamado, ele pode até cair na fila lá do Virgílio, que é o nosso CEO, tá? Então, aqui a gente está falando sobre esses dois processos. Por que a gente está falando isso aqui? Porque às vezes o chamado ele vai ter vários dias, né, de workflow, de andamento, porque ele vai passar por 3 níveis de aprovação, para depois ele cair, por exemplo, na fila da central de notas. Bom, o próximo conceito que a gente vai falar aqui, que está linkado ao nosso sistema, é orçamento e centro de custo. Tá? A gente tem aqui, dentro desse conceito de orçamento, um planejamento financeiro. Então, eu pego ali, né, todas as receitas da unidade e todas as despesas da unidade e vou fazer um planejamento orçamentário. Qual que é o objetivo disso? É simples. Eu vou programar que a unidade tenha mais receita do que despesa. Então, a unidade vai ter lucro. Afinal de contas, qualquer empresa visa lucro. Então, o planejamento orçamentário é para isso. E como é que é feito esse controle dentro do RM ou dentro do FLUIG? É feito pelos centros de custo. Então, você vai reparar que todos os chamados que você abrir, você vai ter que ir lá selecionar centros de custo e fazer o rateio. Então, uma coisa muito comum vai ser o rateio por centro de custo dentro desses chamados, seja para uma solicitação de compra, seja para um pagamento. Tudo vai precisar dessa classificação por centro de custo. E aí, para a gente finalizar, a gente tem aqui os itens e naturezas orçamentárias. Esse conceito ele está mais linkado ali com a contabilidade. Então, a contabilidade, né, quando ela vai fazer o fechamento contábil, ela precisa escriturar ali todos os custos, todas as despesas, e aí ela vai utilizar a classificação desses itens através da natureza orçamentária para fazer ali a devida classificação dessas despesas. Então, enquanto a gente tem aqui, né, no orçamento um planejamento financeiro
para ver que a unidade tem a receita e controlar tudo bonitinho. Aqui nos itens e natureza, a gente está olhando a questão do fechamento contábil, que nada mais é do que a foto final daquele mês. Então, vai falar sobre receita, sobre despesa, sobre custo, sobre essa alocação correta dessas despesas ali no resultado. Um outro ponto aqui para a gente fechar, dentro aqui de orçamento, então vamos pensar, eu pedi para fazer um pagamento e aquilo foi autorizado e caiu para realocação orçamentária. Bom, isso pode acontecer, tá? E quando acontecer, é um processo que vai passar pelo corporativo da AF. O que isso quer dizer? Que aquela despesa que você pediu para pagar, então vamos dar um exemplo aqui, eu pus um pagamento de R$1.000 para um curso de, vou dar um exemplo aqui, tá? Curso de medicina. Só que na hora que esse processo foi rodar aqui dentro do Fluig, tudo passa por uma validação. Então, validou e olhou lá se tinha orçamento. Não tinha orçamento disponível naquele centro de custo. Então, esse processo, esse chamado, vai cair para realocação orçamentária. Ou seja, a gente vai precisar tirar recurso de outro centro de custo para conseguir pagar essa despesa, tá bom? Bom, até aqui, tudo tranquilo? Dúvidas? Como é que estamos? Tranquilo até aí, Paulo, Gláucia? Tá, Tiago. Então tá, vamos embora. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o modelo do Centro de Serviços AFIA, tá? Então aqui, ó, a gente vai ver que a gente tem várias áreas. Então a gente tem aqui a unidade, né? A gente tem aqui o time de integrações, que faz, né, essa etapa de projetos que vai aqui olhar processos, olhar política, readequar isso tudo para a gente conseguir centralizar esses serviços de back-office aqui no CSA. E a gente tem também o NEA. O NEA é o Núcleo de Excelência da AFIA, é a equipe que está preparada para atender essas empresas que estão sendo recém-integradas com maior carinho, com maior atenção, até que elas estabilizem esse processo e depois sejam atendidas pelo Centro de Serviços da AFIA. E a gente tem também o corporativo, né? O corporativo aqui que vai ditar as regras do grupo como um todo, as políticas, para onde o grupo vai, quais são ali as estratégias de mercado e tudo mais. Tá? Então, essa aqui é a organização. Então, a gente centralizando essas necessidades de back-office, né, de contas a pagar, contas a receber, suprimentos, DP, tudo aqui no CSA, a gente dá autonomia para essa unidade ter ali mais atenção no aluno, que afinal é a nossa atividade fim, é o nosso objetivo principal, né? Qualidade e excelência aqui na educação para o aluno. Bom, o CSA ele é dividido aqui nessas áreas. Então, a gente tem gestão de serviços, contabilidade, suprimentos, financeiro, e aí a gente tem financeiro a pagar e a receber, serviços de TI e DP. Hoje a gente vai tratar exatamente disso aqui, ó. Contas a pagar, central de notas e tesouraria. Tá? Esse aqui vai ser o nosso assunto. E falando exatamente na atuação do almoxarife e do ponto focal. Nós vamos agora entrar, tá? Mais especificamente na atuação, então, do almoxarife e do ponto focal, e aí a gente vai abrir aqui falando sobre ANS e ANO. Então, o que é isso? São acordos. A gente tem um acordo de nível operacional e aí a gente tem um acordo de nível de serviços. Então, a gente tem aqui um ANO, que é um acordo de nível operacional. Esse acordo de nível operacional, ele é da instituição, ou seja, da FESAR, tá? E a gente vai ter esse
ANS, que é um acordo de nível de serviços, que vai ser o acordo de nível de CSA. Para simplificar, isso aqui é quais são os prazos que a unidade tem para enviar essa documentação, para enviar esses processos para o CSA, e qual que é o prazo que o CSA vai ter para atender o cliente, que é a FESAR, tá? Então, a gente abre aqui falando o seguinte: a gente tem esses prazos para envio dessas documentações e a gente tem esses prazos para aprovação. Então, quando a gente fala sobre o envio, e aí pode ser nota fiscal ou documento não fiscal, a unidade, então a FESAR, tem um prazo acordado de enviar essa documentação com no mínimo 10 dias úteis antes do vencimento. Então, a gente tem que, pensando aqui como FESAR, eu tenho que enviar ali uma nota fiscal 10 dias úteis antes do vencimento dela. E aí vamos falar aqui em contrapartida, o CSA, ele tem que lançar isso dentro do RM para ser pago 2 dias úteis antes do vencimento. Então, aqui são os prazos de envio e os prazos de atendimento pelo CSA. Quando a gente fala em aprovação, aí já a gente vai falar ali, por exemplo, do Rony, da Josilene. A FESAR vai ter 1 dia útil para fazer essa aprovação dentro do Fluig, e o CSA vai ter 2 dias úteis para atender esse chamado, né? 2 dias úteis antes do vencimento. Por que é importante a gente abrir com esses prazos? Porque a gente começou abrindo falando que o grupo é muito grande, falando que a gente tem muitas unidades espalhadas pelo Brasil inteiro, e aí a gente tem que entender que no CSA não vai estar atendendo só a FESAR, ele vai estar atendendo todos os outros clientes do grupo. Por isso que é importante se atentar a esses prazos, porque o CSA é como se fosse uma esteira de produção. Então, quando a gente pensa numa fábrica, numa esteira de produção, ela vai ali, né, com aquela esteira andando e tem todos os processos, e aí eles vão ali caminhando e a cada processo vai incluindo uma nova coisa até que chegue um produto final. É assim também no CSA. Então, a gente não consegue quebrar o processo e falar assim, para tudo que eu vou atender o cliente A, para tudo que eu vou atender o cliente B. O ideal é a gente se atentar a isso para não ter problema. Ah, mas eu vou ter que ficar pensando nisso no dia a dia? Não. Então, vou dar um exemplo aqui. O Paulo, como almoxarife, ele recebeu uma nota fiscal, ele não vai deixar essa nota parada na gaveta, ele vai até, né, no mais tardar ali no próximo dia útil, ele vai enviar essa nota fiscal, fazer todo o processo, e aí ele nem precisa se atentar a esse prazo, porque se a nota não ficar parada com ele, ótimo, é isso que a gente quer. A mesma coisa a Glaucia, a gente pode ter uma nota que ela recebeu de contrato, alguma coisa em relação a serviço. Então, essa é a ideia, que o processo não fique parado, né? A gente não precisa esperar juntar documentação para fazer o envio, nada disso. Vamos dar aqui agora uma relembrada sobre as regras de negócio. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é, no dia 9, todos vocês, tá? Assim como todos os funcionários da AF, vão ter acesso ao Fluig. Dentro do Fluig fica o calendário oficial de atividades. E aí a gente vai ver que essas datas agora de fechamento, elas não são fixas mais. Elas vão variar de acordo com o mês, de acordo com os dias úteis de cada mês. Então, a gente tem aqui, né, as datas de corte para nota de serviço, as datas de corte para notas de produto e também a questão da nota fiscal e boleto bancário. Isso aqui vocês já sabem. O que eu quero enfatizar agora é que essas datas não são fixas mais, não é todo dia 20, não é todo dia 23. Onde estão essas datas oficiais? Dentro do calendário da AFIA. E aí vocês vão poder acessar isso, tá? E vão ter acesso a essa informação. Bom, outra coisa que vocês já sabem é sobre o prazo de pagamento, 30 dias após a emissão,
e sobre ali a nossa preferência para o boleto bancário como forma de pagamento, né? Isso aqui vocês já sabem. O que eu quero novamente ressaltar é que o calendário de atividades ele vai ficar ali disponível dentro do Fluig. Então vamos embora. Vocês não estão falando nada porque ninguém tem dúvida de nada? É isso mesmo? Ainda já está aprendendo mais ou menos desse calendário que foi passado para a gente. Tiago, na apresentação a gente não tem dúvida não, você já me conhece. É na prática mesmo. Então tá. Então a gente vai começar aqui a entrar mais especificamente, né, diferenciando agora o que o almoxarife vai fazer, o que o ponto focal vai fazer e o que o posto avançado vai fazer. Tá? Então aqui, ó, eu trouxe só alguns exemplos dos fluigs que são mais utilizados. Então, sobre chamados, né? Documento não fiscal, regularização, emissão de RPA, adiantamento e prestação de contas, de adiantamento de viagem, e também tem a prestação de contas de fundo fixo. Aqui embaixo, a gente tem uma segregação das atividades por responsável. Então, aqui é um almoxarife, o Paulo. Ele vai trabalhar muito com o ABAX, com o sistema ABAX. Ele vai ser responsável, né, pelo recebimento de todos os produtos da unidade, então conferência desses produtos. Também, se tiver contratos de produtos, aí vai ficar o Paulo como responsável. E aí também, Paulo, tem aqui a questão do carimbo, né, nas notas fiscais de recebimento. E aí é o seguinte, com o ABAX, não tem mais essa exigência do carimbo. Mas a gente sempre levanta esse ponto porque é legal ter, mas aí fica a seu critério, tá? Vai utilizar ou não. Por quê? Essa atividade de recebimento, que era feita manualmente através do carimbo, agora vai ser feita aqui dentro do ABAX. Então, aqui, ó, o almoxarife, ele vai ser responsável produtos, contratos de produtos, retirada, né, de itens de estoque, solicitação de compras de itens de estoque. Ponto focal, Glaucio. Então, tirando ali os itens estocáveis, todas as demais solicitações de compra vão ser feitas por você dentro do Fluig. Você também vai utilizar o sistema ABAX, tá? Principalmente ali para acompanhar esse processo numa análise mais crítica. Então, a gente vai ver ali que dentro do ABAX você vai olhar cadastro de fornecedor, vai olhar se aquela nota está parada há muito tempo. Então, vai ter essa análise mais crítica, tá? Você também vai ser responsável por toda a parte ali de serviços, então, contratos e serviços, né? E aí a gente vai ver que toda a parte de produto entra pelo ABAX, mas a parte de serviço você vai enviar por e-mail para a central de notas. Mas enviar, como assim enviar? A gente já soltou o comunicado para os fornecedores com o e-mail da central de notas. Então, o ideal é que a central de notas já receba essas notas fiscais de serviço, né? E aí isso não vai nem passar por você. Mas pode ser sim que no início ainda algum fornecedor não acostumou com o novo e-mail, então você vai receber essa nota de serviço e vai encaminhar para a central de notas. E aqui o posto avançado. O posto avançado vai ter toda aquela interlocução com o departamento pessoal, então benefício, admissão, demissão, ponto, mas ele tem também outras atividades, então a Janine vai ter ali o fundo fixo, vai ficar com ela, também ali o processo de pagamento de RPA. Então aqui a gente já começou a diferenciar o que cada um vai fazer. Se tiver dúvida, vocês podem falar. Tiago, então, uma dúvida que surgiu aqui. Então, no caso, todos os nossos fornecedores que nós já temos hoje, que foi validado junto com a Uiara e com o Paulo, já tem esse novo e-mail para encaminhar as notas? Isso. Eu não sei exatamente a data, mas a gente já deve ter divulgado, tá? Um comunicado, se não me engano, o Paulo já disparou esse comunicado, informando o e-mail da central de notas
do Centro de Serviços da AFIA, que vai atender a FESAR. Então, quando a gente falar de serviço, os fornecedores já vão disparar essas notas fiscais direto para esse e-mail. Mas pode ser, Gláucia, que você receba uma nota ou várias notas, aí vai depender do fornecedor, né? O que você vai fazer quando isso acontecer? Você vai responder para esse fornecedor, mandando o e-mail da central de notas, pedindo para ele encaminhar diretamente, mas também vai pegar essa nota que você já recebeu e encaminhar para a central de notas. Entendi. No caso, vamos supor, se eu receber uma aqui, ocorre a possibilidade de receber em duplicidade. Eu recebo e a central de notas também recebe. Ah, não, porém eu não sei se a central de notas acabou recebendo essa nota. Eu encaminho e lá eles descartam caso já tenham sido recebido, né? Porque pode ser que ocorra de não ter colocado a central de notas em cópia. Porém, chegou a minha responsabilidade é encaminhar. Aí lá eles descartam ou não, certo? Isso, exatamente. Então, pode sim, principalmente no início, enquanto o fornecedor ainda não está habituado, pode acontecer da central de notas receber 2 vezes a mesma nota fiscal. Ela vai analisar e durante ali o processo de entrada ela vai descartar uma. Isso você não precisa preocupar que o sistema ele não deixa da entrada duplicada de uma mesma nota fiscal, tá? Entendi. Outra dúvida é a questão do fundo fixo. Então, vai ficar com o posto avançado, que seria a Janine? Isso. O fundo fixo, normalmente, tá? A gente fala isso em relação ao processo desenhado ali com a AFIA como um todo, então o fundo fixo fica sempre com o posto avançado. Então, agora, né, você fechando ali o mês de julho, né, prestando conta, tudo bonitinho, a gente vai passar essa atividade para a Giannini. Ela vai receber o treinamento, mas você vai ver também, Glaucio, que você vai ter que dar muito suporte para ela. Aqui eu já te falo que, de antemão, né, consulta cadastro de fornecedor, você vai precisar dar suporte. Por quê? O posto avançado não vai ter acesso ao RM. Você e o Paulo, sim. Então, ela vai precisar desse cadastro do fornecedor que está dentro do RM e só vocês vão conseguir consultar para passar para ela. E a gente vai ver também que, além disso, as notas fiscais de produto de fundo fixo não vão ser dadas entradas pelo ABAX, vão ser dadas entrada via chamado manual. Então, você também vai ter que dar um suporte aqui para a Giannini. A gente vai com calma, a gente vai passando isso tudo, tá bom? Entendi. Então, vou continuando aqui, aí vocês vão me interrompendo tendo as dúvidas, tá? Aqui, Glaucio, é um ponto para você. Então, vamos supor que você recebeu uma nota de serviço, né, que deveria ter sido encaminhada ali para o e-mail da central de notas, mas chegou para você. Então, igual eu te falei, você responde para o fornecedor, informa o e-mail correto da central de notas, e aí você pega essa nota fiscal, vai renomear ela nesse formato. Então, aqui, ó, número da nota fiscal, underline, nome do fornecedor, underline, mês da emissão, ponto ano. Então, a gente tem aqui um exemplo, ó, número da nota, nome do fornecedor, mês, ponto ano. Você vai renomear isso e vai encaminhar por e-mail para a central de notas. Então, esse aqui vai ficar disponível dentro do site, você pode consultar depois se você tiver dúvida, tá? Então, aqui de novo, basicamente, vamos diferenciar o que o almoxarife faz e o que o ponto focal faz, tá? Então, basicamente, né, vamos simplificar aqui. A atuação mais recorrente do almoxarife vai ser receber os materiais, conferir a nota fiscal, né, e aí dentro do sistema ABAX é a presença de carga e a contagem. Então, vão ser essas duas atividades aqui que o Paulo vai fazer todos os dias, né? Então, todas as notas fiscais de produto, elas vão ser integradas no RM via ABAX. Então, o Paulo ali vai usar demais o sistema ABAX, tá? Então, aqui, ó, algumas dicas aqui, né? Então, a gente tem que enviar dentro daquele prazo que a gente falou lá atrás, que são 10 dias úteis, mas aí, de novo,
Recebi ali o material hoje, conferi o material com a nota, tá tudo bonitinho, fui lá dentro do Abax, fiz a presença de carga e a contagem, até o dia seguinte, não vai te apertar e você vai estar cumprindo esse prazo, tá? Um detalhe importante, tá? A gente está falando de chamado, então a gente está falando de processo dentro de sistema, então todos esses documentos vão ser digitalizados. Então tenha atenção, por favor, se essa nota fiscal está legível. Se ela não estiver legível, esse processo vai ser reprovado porque quem está conferindo não está conseguindo simplesmente ler o documento, tá? Então a gente vai ver ali também, né, que o Abax, ele trabalha ali com XML, então são aqueles arquivos ali TXT, e a gente vai ter um certificado que já vai puxar isso automaticamente, mas a gente também vai passar uma forma de se, porventura, precisar de imputar isso manualmente, tá? A questão do carimbo, igual eu falei, Paulo, agora não é mais exigência, não é obrigatório no Abax, mas é uma boa prática. Se você quiser continuar, ótimo. Se não quiser, também não tem problema, porque isso vai ser feito dentro do Abax. E todas as notas, sejam elas de produto ou serviço, elas passam por validação da central de notas. Então, falei aqui do almoxarife, vamos agora falar aqui do ponto focal, que é da Glaucia. Então, qual que é a diferença? A primeira diferença é o almoxarife é produto, a Glaucia como ponto focal vai ser serviço, né? Então, essa é a primeira diferença. Então, aqui, ó, vale a mesma ideia, né? Tem aquela questão do prazo. Então, se porventura você recebeu uma nota, não deixa ela parada no e-mail, né? Faz um envio, faz lá renomeia com a nomenclatura bonitinha e envia. Vale a mesma coisa, né? Que a nota fiscal esteja legível. Aqui também você vai ver que você vai ter que ajudar ali, né, em relação a contratos, né, da unidade. Tem também aquela questão dos pagamentos fixos, né, aqueles que são energia, água, internet, telefone, que a gente já conversou, que você vai ter que enviar todos os meses ali para o CSA, a partir de agosto agora. Aqui é aquela questão, né, da regra lá do boleto com 30 dias, e aqui a gente também tem o processo de validação. Então, aqui o ponto focal usa o Abax? Usa, porque ele também vai dar suporte para o almoxarife. Então, você vai lá, Glaucia, você vê se tem cadastro, você vai ver se uma nota está parada há muito tempo, que não pode. Então, você vai olhar isso tudo lá, vai fazer uma análise crítica, né? Mas, em compensação, você não vai ter nenhuma atividade ali a ser executada dentro do Abax. Você vai ter atividades para criticar o processo. Então, vou te dar um exemplo aqui. Fornecedor está sem cadastro. Então, você vai lá dentro do Abax, você vai conseguir ver que ele está sem cadastro e aí vai abrir o chamado. Entendeu? Então, sua atividade é para que o fluxo ele ocorra de maneira mais fluida, mais tranquila. Tá? Então, a gente aqui diferenciou a atuação dos dois. Brunão, tem que acrescentar aqui alguma coisa na atuação e diferenciação dos dois? Não, acho que tá bem explicado aí, né? É só frisar mesmo que ela atua mais aí auxiliando nessa parte de cadastro, né? Da solicitação da compra. E o Paulo vai atuar mais aí na parte, no que tange aí aos materiais mesmo, né? Para essa parte de almoxarife. Mas eu acho que você explicou tudo direitinho. Tá tranquilo. Beleza. Glaucia e Paulo, já começou aqui a dar uma ideia, ficar mais transparente o que cada um vai fazer? Sim. Beleza. Você viu que a gente tem muita aqui atividade de suporte, então a Glaucia vai ajudar o posto avançado, vai ajudar o almoxarife e vice-versa, né? A gente tem muito de ter atividade aqui, de conversar entre essas funções, tá? Aqui, ó, vocês, como almoxarife, como ponto focal, vão utilizar o Fluig, que eu já falei, né? Que é o nosso sistema de workflow de aprovação. Então, ali são abertos os chamados, passam por alçada, aprovação.
o sistema TOTOS, né, o RM, é o nosso sistema ali de pagamentos, de contábil, é o sistema integrado ali de tudo, né? E a gente tem também o ABAX, que é o sistema que a AFIA usa para dar entrada nas notas fiscais de produto, tá? Então, vocês vão usar esses 3 sistemas aqui. Aqui a gente vai começar a falar um pouco sobre o processo da central de notas, ou seja do NEA ou do CSA, quando ela recebe ali um documento fiscal ou não fiscal. Então, o que ela olha nesse documento antes de dar entrada no sistema RM? Então, aqui a gente tem uma série de coisas que a central de notas verifica antes de dar a entrada nessa nota fiscal ou nesse documento não fiscal. Então, a primeira coisa que a central de notas vai olhar, por exemplo, na nota fiscal, é se ela está ativa. Então, ali a central de notas pega aquele número, aquela chave de acesso, seja da nota de produto, seja da nota de serviço, e vai consultar e verificar se aquela nota está ativa, ela não está cancelada. A segunda coisa, a central de notas, né, vai conferir, né, se aquele lançamento está no movimento correto. Aqui eu já estou falando do processo da central de notas no CSA, atendendo vocês da FESAR. Então, aqui eu só estou mostrando o que a central de notas faz, tá? Aqui não é mais a atuação do almoxarife nem do ponto focal. Então, dentro do sistema RM, a gente tem vários tipos de movimento que vão ali faturar esses movimentos para pagamento e depois contabilizar esses movimentos. Então, eles têm que estar no movimento correto. A conferência da data de emissão e data de entrada por causa do fechamento contábil, né? Então, ali tem, de novo, as datas oficiais estão dentro do Fluig, então a central de notas faz essa conferência também, faz a conferência do CFOP, né? Que são aquela informação que está na nota fiscal, que vai lhe falar se é uma venda, se é uma simples remessa, então vai conferir isso dentro das notas fiscais, né? Confere ali o boleto bancário para ver se ele está com os dados corretos, com o valor correto, com o prazo. Quando tem frete, né? A central de notas também vai conferir se está ativo, vai conferir todas essas informações, vai lançar dentro do RM, vai vincular a informação da nota com o frete, confere também a questão, né, dos centros de custo, dos itens da natureza orçamentária, porque, né, o centro de custo é a organização financeira, né, entre receita e despesa, e a natureza orçamentária é a classificação daqueles lançamentos para o fechamento contábil. Então, a central de notas também vai fazer esse cheque. Também faz a conferência ali de retenções, né? Então, se aquela retenção está correta, se aquele valor de IR está correto, se aquele valor de PIS, COFINS, ISS, vai ali conferir todas as retenções da nota, confere também uma coisa que a gente já conversou muito em projeto, que é o CNAE, o Código de Serviço, né? Porque se aquele prestador de serviço está prestando um serviço para a unidade, ele tem que ter ali aquela atividade dentro do CNAE, então eles têm que estar apto a prestar aquele serviço e tem que estar com o código de serviço correto. Então a central de notas também faz essa validação, ela também participa dentro do ABAX daquele processo, então tem lá as etapas, uma das etapas é a classificação fiscal, né, que nada mais é do que essa conferência aqui do movimento, que vai ser integrado no RM, que a central de notas vai fazer também dentro do ABAX, tá? Ela fatura as notas, então, se for necessário, vamos supor que o fornecedor pegou ali 3 notas fiscais que ele emitiu, ou 3 documentos não fiscais, e gerou somente um boleto. Não tem problema, a central de notas fatura esses lançamentos para bater com aquele valor final, tá? Então, ele confere ali, né, todos esses pontos desses documentos. Se for ali nota fiscal de serviço, né, se for MEI,
tem a questão do INSS patronal, tem a questão de serviços específicos que tem a retenção, então faz toda essa conferência, não só para o MEI, né? Para limitada, para simples, para tudo que a unidade enviar. Aqui também ela faz uma conferência de adiantamentos em aberto. Então, só para vocês entenderem. Então, se eu fizer uma compra na modalidade adiantamento, eu pago para o fornecedor um valor sem receber aquele produto ainda. Depois, o fornecedor emite a nota fiscal, entrega o produto, e aí eu faço uma espécie de encontro de contas, né? Eu não pago o fornecedor porque eu já tinha pago, ou eu abato aquele valor que eu já tinha adiantado para eu quitar o valor restante. Então, a central de notas também faz essa conferência. Por que que é importante a gente tocar nesse assunto aqui? Então, vou dar um exemplo. Eu fiz ali a compra de um boneco, né, para o laboratório de medicina, um boneco caro, então vamos supor que custou 1 milhão o boneco e eu adiantei 500 mil. Mas vamos supor que eu pedi desse fornecedor também uma outra nota fiscal. Esse boneco vai demorar ali 6, 8 meses para ser confeccionado, e aí chegou outra nota. A central de notas vai vincular e não vai pagar. Como assim? Existe um valor aberto de 500 mil, no nosso exemplo aqui, para aquele fornecedor. Então chegou uma nota fiscal, a central vai vincular aquele valor e não vai pagar. Por que que isso é importante? Se for um processo diferente, é importante entrar em contato com a central de notas para exatamente não ter esse tipo de problema, né? Aquilo ali é uma coisa separada, não é a mesma coisa, não é a mesma compra, então a gente tem que pagar aquela nota, e se a gente não conversar com a central, tudo que chegar ali tem um valor em aberto, ele vai ser vinculado, vai ser abatido naquele valor que a gente já adiantou para o cliente. Deu para entender ou não? Sim, Tiago, sobre a questão da vinculação. Beleza. E aí, por último, depois de todas essas etapas, a central de notas gera ali o documento digitalizado para pagamento. Se for produto, ele está ali dentro do ABAC, se for serviço, ele está gerando ali um movimento de arquivo bancário que vai estar disponível para os aprovadores, tá? A gente não trabalha com papel, tudo na AF é digitalizado. Bom, deu para ver aqui que o trabalho da central de notas, seja no NEA ou no CSA, é grande, né? Ele faz uma validação extensa em todos os documentos, e por isso é aquela questão da esteira de produção, porque a gente tem esse processo aqui para cada documento que é da entrada, e é por isso que é importante os prazos, porque a central de notas ela não deixa de fazer essa conferência, ela faz essa conferência para todas as entradas ali no sistema. Agora a gente vai começar a falar, então, como é que o contas a pagar funciona. E depois que a gente terminar aqui de falar, a gente vai entrar ali nos processos específicos do almoxarife e também do ponto focal. Então, igual eu te falei, os pagamentos são digitalizados, aqui é só um exemplo para vocês conhecerem. Então, a gente tem aqui um cabeçalho para facilitar, né, para os aprovadores, aqueles que aprovam os pagamentos, se ele precisar consultar uma nota fiscal, ela está aqui, a gente tem um cabeçalho para facilitar isso, então a gente tem toda essa documentação ali digitalizada. Então, antigamente, a gente tinha processos que eles passavam, tinham formas diferentes de aprovação, hoje em dia tudo 100% dentro do Fluig, tá? Então, antigamente a gente usava essa categorização aqui para saber qual que seria o processo de aprovação, mas agora acontece tudo dentro do Fluig. Então, aqui, falando um pouquinho aqui sobre o prazo de pagamento, por que a gente pede 30 dias, né? E aí lembrando, né, que o cliente, no caso a FESAR, tem 10 dias de prazo ali acordado para enviar essa documentação, e a central de notas tem ali 2 dias para dar entrada antes do vencimento. Então vamos pensar aqui rapidinho esse processo de compra com prazo de 30 dias. Por quê? Tem unidade que acha esse prazo muito extenso.
e acha ruim. Então, a gente trouxe aqui só para vocês entenderem esse processo. Então, como é que funciona aqui? Aqui, ó, o suprimento CSA, né? Já fez a cotação, já escolheu o fornecedor, mandou a ordem de compra. Então, esse fornecedor, no dia 1, ele recebe essa informação falando que ele pode faturar. No dia 2, vamos supor que esse fornecedor já emitiu uma nota fiscal e já mandou esses produtos para entrega. Então, aqui do dia 3 até o dia 16, a gente tem 15 dias, em média, para a entrega desses produtos. Pode ser que eles aconteçam antes? Sim, mas pode ser também que eles aconteçam depois. Vai depender de onde esse produto foi comprado. Então, vamos dar um exemplo. Comprei um produto em São Paulo para entregar lá em Redenção. Pode acontecer de eu comprar um produto em Minas Gerais para entregar lá em produção, não, em Redenção, desculpa. Então, a gente vai ter aqui casos que isso pode, inclusive, demorar mais do que 15 dias. Mas, enfim, no dia 16, aqui, ó, o almoxarife recebeu os produtos, conferiu a nota fiscal, conferiu os produtos, fez a presença de carga, fez a contagem dentro do ABAX e fez esse envio até o dia 17. No dia 18, vai ter a aprovação. Então, a aprovação da unidade desse chamado. Então, no dia 19, a central de notas recebe essa informação e tem 10 dias, e aqui nem é 10 dias úteis, é 10 dias corridos para dar entrada nessa informação. Mas ela está atendendo todas as empresas, então não é só a FESAR, mas ela vai ter esses 10 dias corridos para conseguir fazer esse lançamento aqui 2 dias úteis antes do pagamento. Então, isso aqui nada mais do que só a gente explicando por que a gente pede 30 dias para pagamento, tá? Por que a gente pede 30 dias depois da emissão da nota fiscal? É exatamente para a gente conseguir passar pelo todo esse processo aqui. Falando aqui um pouquinho dos borderôs de pagamento, de terças e quintas. Agora, né, tirando aí esse borderô que a gente vai fazer o último, dia 5/8, todos os pagamentos vão ser feitos pelo CSA. O CSA vai fazer esses pagamentos terças ou quintas-feiras, mas, de novo, por que a gente está entrando aqui nesse processo? Por causa daquela história da esteira de produção. Não adianta eu querer, na quarta-feira, entrar em contato, por exemplo, com o Rony, que vai ser o analista de contas a pagar, e falar com ele, eu preciso fazer um pagamento amanhã. Ele não vai conseguir atender a unidade. Por quê? Porque tem lá toda a questão da entrada na nota, a aprovação, chamado, né, lançamento, ele tem que receber essa informação com prazo, porque ele também entrega esse borderô de pagamento com prazo, que é que a gente chama de D-1, ou seja, ele vai entregar ou na segunda-feira, porque o pagamento ocorre na terça, ou na quarta-feira, porque o pagamento ocorre na quinta. Então, a gente está passando essas informações aqui só para reforçar o processo. A gente vai conseguir ter alguma exceção? A gente consegue, mas para isso vai ter que envolver, né, o diretor da unidade ligando para o NEA ou para o CSA pedindo ali autorização para a gente sair do fluxo normal, tá? Então aqui, ó, a gente sabe então que os pagamentos ocorrem terças e quintas-feiras, e quando a gente tem alguma coisa, né, a gente tem aqui exceções que são encargos e tributos, a gente não vai deixar de pagar isso porque está ali fora da terça ou quinta. Demandas jurídicas, rescisões e valores acima de 100 mil também podem ali virar exceções, tá? Então, aqui a gente passou pelos processos, e aí a gente vai começar aqui a falar das atividades específicas do almoxarife e do ponto focal. E aí, de novo, tendo dúvidas, me falem, que eu sei que o treinamento é longo, eu sei que pode ser um pouquinho cansativo, mas exatamente por isso também que a gente está gravando aqui, porque depois eu vou subir ele no site e vocês vão poder consultar. Então, vamos começar falando aqui, ó, almoxarife, já trazendo aqui a telinha do ABAX. Então, a primeira dica aqui, Paulo, é o seguinte: esses XML eles vão ser integrados automaticamente no ABAX. Você não vai precisar ficar importando o XML lá dentro.
Mas pode acontecer, e aí eu digo raramente, tá? Que um ou outro produto, né, uma ou outra nota fiscal não esteja lá. E aí você vai precisar imputar isso manualmente. Então aqui eu estou trazendo, se isso acontecer, dentro do Abax, você vai vir aqui na abinha Ajustes, vai abrir esse campo aqui, vai ter aqui, ó, entrada de dados, importar notas, vai aparecer essa telinha, aí você vai selecionar o arquivo em XML, vai clicar em avançar e ele vai importar esse XML manualmente. Eu estou trazendo isso aqui só para formalizar. Eu acho que você nunca vai precisar fazer isso, mas se algum dia precisar, a informação está aqui para você consultar. Então vamos aqui para o próximo. A gente vai falar sobre a presença de carga. Provavelmente você já fez essa atividade ali com o Yara nas etapas de teste. Vamos aqui só dar uma relembrada, com certeza o Yara também vai passar isso com você novamente, mas aí a primeira coisa, a gente precisa aplicar um filtro. Então você vai clicar nessa aba aqui maior, vai abrir esse painelzinho do filtro, você vai poder, né, aqui dentro dessa aba DANF, vai digitar aquele número da chave da nota fiscal de produto. Depois que você filtrar, e aí você pode filtrar uma nota ou 15 notas, tá? Você pode ser uma ou muitas notas, você vai aplicar o filtro, e aí quando ele aplicar, vai aparecer todas as notas fiscais listadas na tela do Abax, e aí você basta clicar aqui, ó, nesse botãozinho, marcar essas notas fiscais como material recebido. Feito isso, você já fez essa etapa de presença de carga. Essa etapa de presença de carga aqui é aquela que substitui o carimbo. Então, essa data aqui, desse processo, é que vai falar no sistema que aquele material foi recebido. Aí, de novo, se você quiser manter o carimbo, fica a seu critério, tá? Aqui, quando você fizer esse processo, na data que você fizer esse processo, que vai estar formalizando que você recebeu aquele produto. E aqui, ó, né, tá aqui, ó, deve ser feito no mesmo dia de recebimento dos produtos. A gente fala ali para fazer no mesmo dia, mas se porventura você receber, vamos supor, num dia você está lá trabalhando e recebeu 10 entregas do fornecedor, você não vai conseguir fazer tudo de uma vezada. Então você pode ali ter um prazo de, no máximo, até o dia seguinte, até o próximo dia útil para fazer isso, tá bom? Vamos para o próximo, que é a atividade de contagem, que você também já fez em etapa de teste. Então, lá dentro do sistema Abax, vamos na mesma lógica, você vai clicar nessa aba maior, ela vai te possibilitar fazer um filtro. Então, de novo, você pode fazer ali o filtro pela DANF, né, pelo XML, ou você pode fazer um filtro pela coligada e filial. Então, se você vier aqui na aba Dados da nota, você vai ter aqui a possibilidade de selecionar o nome da unidade FESAR e a filial 1, e aí você pode filtrar apenas por coligado e filial, ele vai trazer tudo, ou você pode adicionar mais um filtro, que é a data de emissão da nota fiscal. Então, a gente está em agosto. Vamos supor que você está olhando aqui o início de agosto. Então, você vai fazer o filtro aqui, 1/8 de 2021, até, por exemplo, 15/8 de 2021. Aí vai depender da data que você estiver olhando, né? Você vai andando conforme o mês for andando. E aí você fez o filtro. Fez o filtro, vai aparecer ali todos os XMLs que estiverem disponíveis, independente se você recebeu ou não aquele produto, ele já vai estar aparecendo ali para você, tá? Então, se você já fez, né, a parte da presença de carga, você vai conseguir fazer a contagem. Então, a próxima etapa daquele processo, você não vai fazer presença de carga ou contagem sem receber o produto. Então, você vai vir aqui, ó, dentro do sistema, vai ter esse perfil aqui, né, que você já até conhece. Você vai clicar aqui na aba, nessa coluna de contagem, vai abrir uma nova tela, e aí você vai pôr ali, né, a quantidade de itens, então por linha ali, conforme os itens. Depois que você finalizar, você vai poder incluir ali todos o boleto e informações. Então aqui, ó,
Ele vai abrir essa telinha, e aí eu vou colocar linha a linha, produto por produto, eu vou confirmar a quantidade. Então, qual que é a dica aqui? Vamos dar um exemplo. Recebi uma nota fiscal que estava falando, por exemplo, que eu tinha que receber 100 canetas, mas eu contei e só veio 75 canetas. O ideal é você não aceitar, tá? Você tem que aceitar se você estiver recebendo todos os produtos. E aí você vai vir aqui e validar. Ó, tinha lá 100, por exemplo, 100 canetas azuis, eu recebi 100 canetas, então eu preenchi 100 canetas aqui. E aí você vai fazer essa validação item a item. Depois, você também vai ter, clicando aqui em cima da linha com o botão direito, vindo aqui em geral, adicionar anexo, você vai digitalizar a nota fiscal, digitalizar o boleto bancário. Porque aí você vai incluir as informações para enviar isso. Então, a gente fez ali, né, a conferência dos itens, agora a gente incluiu a documentação, e aí você vai ver que quando você faz isso, a presença de a coluna contagem vai mudar de cor, vai ficar verde, e esse processo vai estar finalizado. Então, aqui é a tela que abre para anexar os documentos, tá? Então, fica só aqui para... Você já passou por isso em teste, mas só para relembrar, você vai escolher os arquivos, depois salva, e aí na hora que você salvar todo o processo, a bandeirinha vai ficar verdinha, na hora que você passa um mouse em cima, ela vai falar presença de contagem efetuada. Beleza, agora vamos lá, Glaucia. Sua parte. O ponto focal. Mesma coisa, tá? Mesma dica. Então, a gente, toda vez que for utilizar o Abax, a gente tem que fazer um filtro. Então, a gente vem aqui nessa aba maior, clica nela, e aí depois a gente vai vir aqui na aba Dados da nota e vai selecionar aqui, né, o nome da unidade, a filial. E aí a mesma dica, faz um filtro aqui por data de emissão da nota. Para você não ficar visualizando, por exemplo, coisa antiga. Ficar visualizando só aquilo que é do mês. Então, beleza, aplicou o filtro, ele vai te trazer as informações na tela. Ele vai trazer uma tela bem maior que essa, que eu dei um zoom só para você entender o que você precisa fazer. Tem uma coluna chamada fornecedor. Então, quando a gente passa o mouse em cima dela, ela traz aqui o status do fornecedor dentro do RM. Se ele tiver verdinho, ele vai te dar aqui falando que o fornecedor está cadastrado. Ou seja, está tudo certinho. Se ele trouxer uma bandeirinha aqui amarela, ele vai falar que aquele fornecedor não está cadastrado. E se ele não está cadastrado, o processo não anda. Então, o que você vai fazer aqui? Então, na verdade, não cadastrado é vermelho, tá? Desculpa. Você vai abrir o chamado no Fluig pedindo o cadastro desse fornecedor. O que eu te aconselho? Crie uma rotina. Então, você vai olhar todo dia o Abax, ou na parte da manhã, ou no final da tarde, aí você vai se organizar e criar essa rotina. Então, você vai entrar todo dia, olhar ali, fazer o filtro, ver se todos os fornecedores estão cadastrados. Beleza. Se não tiver, abre o chamado. Que mais que você vai fazer? A outra rotina é uma espécie de análise dessas notas que vão estar ali dentro do Abax. Tá? Então, vamos pensar aqui um pouquinho. Então, de novo, a questão do filtro, dados da nota, você vai clicar unidade filial, aqui você vai pôr o período de emissão para você olhar aquilo que está vigente, né? E aí, beleza. Então, além do cadastro do fornecedor, você vai olhar alguns pontos, são vários. Preocupa não que depois você vai acostumar com isso tudo no dia a dia, tá? Só no início que parece que é muita coisa. Então, a gente olha aqui, o fornecedor tem cadastro? É o primeiro ponto. Outra coisa que a gente vai olhar, né? Verifica se a nota fiscal tem ordem de compra. Então, tem uma outra coluna que chama ordem de compra. Se ela tiver vermelhinha, quer dizer que aquela nota ali de produto que foi emitida está sem ordem de compra. O que você tem que fazer? Entrar em contato com o CSA ou com o NEA, com a pessoa de suprimentos e falar assim, ó, fulano, tem aqui uma linha tal que é referente a uma nota fiscal emitida para a gente que está sem ordem de compra. Vamos só entender um pouquinho o processo. Depois do dia 9/8, que é o Go Live da FESAR,
todas as compras vão ser feitas pelos suprimentos do CSA, beleza? Se os suprimentos do CSA vai comprar tudo, tem que ter a ordem de compra gerada, porque ele vai fazer o processo de cotação e na hora que ele manda para o fornecedor a ordem de compra, ele manda o pedido dessa ordem de compra formalizando ali o pedido da compra. Então, se o suprimentos cotou, gerou a ordem de compra e mandou para o fornecedor, não faz sentido ter essa bandeirinha vermelha, mas pode acontecer. Então, você vai entrar em contato, seja com a Karine ou com a Juliane, e falar assim, ó, eu tenho aqui o fornecedor tal, valor tal, que está sem ordem de compra. Aí é obrigação do suprimento CSA correr atrás disso e gerar ordem de compra. E aí essa bandeirinha vai ficar verde. Então, a sua atuação, Glaucia, é de cutucar o pessoal. Então, olhei se tem cadastro fornecedor, não tem, abrir chamado. Olhei se tem ordem de compra, não tem, cutuquei o responsável, que é o meu amigo, você esqueceu de gerar aí, ó, aconteceu alguma coisa, dá uma olhada aí, tá? Vamos para o segundo item aqui, né? Então, vamos supor que tem uma nota, então ali eu estou olhando por linha, né? Tem uma linha no Abax que está falando ali que ela foi emitida, vamos dar um exemplo aqui, hoje, dia 2/8, mas vamos supor que eu estou lá no dia 25/8, e essa nota continua sem presença de carga, continua sem contagem. Aí a Glaucia, que é o ponto focal, vai dar uma cutucada no Paulo. Vai falar assim, Paulo, já recebeu os produtos aí? Tem alguma coisa errada, não tá não? Aí o Paulo vai olhar e falar assim, não, realmente eu recebi, esqueci de fazer e vai fazer o processo. Ou pode acontecer do Paulo falar assim, ó, não recebi ainda, então é isso mesmo. Ou tem uma última possibilidade que é, essa nota não é minha, pode ser de fundo fixo. E aí a gente vai ver que as notas fiscais de fundo fixo vai ter uma forma de tratar. Então você está vendo aqui que você vai cutucar o povo, né? Então vamos para o próximo. Além de ter a ordem de compra gerada, então quando você entrar aqui dentro dessa ordem de compra, você vai ver que tem ordens de compras disponíveis para associar. Mas quem vai associar, quem vai fazer esse processo que a gente chama de para, é os suprimentos. Então vamos pensar, ó, o Paulo já fez a contagem, já fez a presença de carga, eu já fui lá dentro daquele processo e vi que tem uma ordem de compra gerada, mas o suprimentos não associou. Aí você de novo vai lá, cutuca o pessoal do suprimentos e fala assim, ó, tá faltando o de para. O de para nada mais é do que vincular aqui o XML que está dentro do Abax com a ordem de compra que está dentro do RM. Porque aqui, dentro do Abax, é um processo de escadinha. Então, ele vai vencendo as etapas. Na hora que ele vence a última etapa, ele gera automaticamente esse lançamento no RM. Então, aí você também vai dar essa olhada, porque essa bandeira ela só vai ficar verdinha depois que os suprimentos fizer essa atividade do de para. Calma que com o tempo você vai acostumar com isso tudo, tá? A gente está trazendo isso aqui, você vai ter essas atividades e a gente vai dar suporte. Bom, e se uma nota foi emitida indevida? Bom, aí tem essa atividade aqui, que é a operação localmente, que você vai classificar como operação desconhecida, porque esse fornecedor vai cancelar essa nota. Quem faz isso? Você, Glaucio. Tá? Então, vamos supor que teve uma nota fiscal de produto que o Paulo foi lá, o cara mandou errado e ele recusou a nota. Então, ele já pediu para esse cara cancelar. Então, você vai ajudar o Paulo, né, nesse processo, porque quando o cara cancelar essa nota, você vai cancelar esse processo também dentro do Abax. Tanto para a nota emitida de forma indevida, quanto para a nota que está cancelada. Vai ser esse mesmo processo, né, de cancelar localmente. A única diferença é, se ela foi indevida, se classifica como operação desconhecida, se ela foi cancelada, você vai operação cancelada. Isso aqui é importante ter uma atenção, porque quando você faz isso dentro do sistema, o Abax avisa a Receita Federal falando que aquela nota ali é indevida ou ela está cancelada. E se o fornecedor não tiver feito essa mesma operação, fica como se fosse uma espécie de denúncia. Tá? Então, a gente tem que fazer isso quando a gente tiver realmente certeza.
E aí a gente também vai ver depois que tem mais uma atividade aqui de cancelar localmente, que são para as notas fiscais de produtos adquiridos pelo fundo fixo. Isso também vai dar suporte ali para a Janine, que é o posto avançado. Tá? Muita coisa, mas calma que você vai acostumar, tá? É só uma análise crítica. Tem alguma dúvida? Eu acho que fazendo que vai ter mais dúvida, né? Acho que você está no mudo. Ah, eu disse com certeza. Beleza, então aqui, ó, aqui eu vou passar sobre aquele processo de cancelar localmente. Então, o que que é? Você tem aqui uma linha no Abax, que vai ser referente àquela nota que você precisa executar esse processo. Você vai clicar com o botão direito em cima dessa linha, vai vir aqui em ações e depois em realizar manifesto do destinatário. Aí vai abrir essa telinha aqui, ó, e aí você vai ter as opções. Então, aqui, ó, operação cancelada, operação desconhecida, tá? Operação cancelada localmente. Então, você vai classificar ali de acordo, né? Se a nota foi cancelada, se a nota foi indevida ou se a nota é do fundo fixo. Então, esse aqui é o processo. Bem simples, e você vai ver que no dia a dia vai ser fácil. No início vai ter dúvida, mas depois se você pegar vai ser bem tranquilo. Tá? Aqui eu trouxe só a descrição disso tudo que a gente já conversou. Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho. Deixa eu só até voltar aqui. Só porque tem um manualzinho, tá? Eu vou disponibilizar ele no site, porque aí você faz o download para esse processo aqui de cancelar localmente, para ficar mais fácil, mais prático para você, tá, Glaucio? E aí ele vai te falar quando você vai utilizar a opção cancelada, para o quê? Quando que você vai utilizar a opção desconhecida, para o quê? Quando que você vai utilizar a opção do fundo fixo, aí vai ficar mais tranquilo. Eu vou mandar para vocês e aí eu vou disponibilizar ele lá também no site. Beleza, então vamos, que o conteúdo ainda não acabou. Vamos falar então agora do Fluig. Então a gente já viu aqui que o Fluig é a nossa ferramenta oficial de workflow para chamados, para aprovações. E aí a gente tem aqui um Fluig específico para documentos não fiscais, que também é responsabilidade do ponto focal. Bastante coisa. Vamos olhar aqui rapidinho, que é o seguinte. Esse Fluig vai ser utilizado então ali para um documento que ele não tem uma nota fiscal, né? Então vamos supor aqui, você está com aquelas contas fixas, então energia, água, telefone, internet, PTU, uma taxa, deixa eu ver o que mais. Guias judiciais. Então vamos pensar em tudo que não tem nota fiscal. Pensou em mais algum exemplo aí, Brunão? Você me ajudar aqui? Aluguel. Aluguel pode ser por e-mail, né, Brunão? O aluguel pode ser por e-mail, sim. Tá? Deixa eu lembrar aqui. Geralmente são as guias aí Tem a guia do jurídico, né? Na parte de baixo. Pode ter indenização civil, indenização trabalhista. Agora só me tira uma dúvida aqui, Brunão. Eu citei ele água, energia, telefone, internet. Isso pode abrir aqui no chamado como documento não fiscal ou pode ser por e-mail? Porque eu sempre fico na dúvida, porque os dois são aceitos, né? Na verdade, o que acontece? Na verdade, tanto o aluguel quanto esses de energia, de saneamento, né, de água, aí, elas vão ser enviadas para o e-mail da central e a central vai abrir medição, né? Então tá. Então, O aluguel, na verdade, nem vai ser medição, vai ser periódico. Uhum. Mas, né, que é o valor fixo. Mas esses outros aí vão ser medição, que o valor deles são variáveis, né? Sim. Os valores. Deixa eu reformular aqui, Glaucio. Então vamos tirar as contas fixas. Então, energia, água, internet, telefone, e-mail da central. E vamos só pensar aqui em IPTU,
taxas de bombeiro, taxa de funcionamento, guias judiciais, indenizações trabalhistas, essas coisas assim, tá? Quando a gente for abrir esse chamado, existe essa categorização aqui, dentro do próprio Fluig. Tá? Essa categorização aqui vai informar o tipo de aprovação que ele vai ter. Então, é muito importante você classificar corretamente. Então, aqui, ó, existe aqui nota de débito. Então, por exemplo, aquela nota de débito da AFIA, ela seria classificada aqui. Vamos supor que eu tenho taxa, mas eu tenho uma taxa aqui de funcionamento. Então, vou abrir aqui dentro de contábil fiscal. A taxa de funcionamento, uma taxa de bombeiro, essas coisas. Ah, não, mas eu tenho uma taxa que é relacionada a um processo jurídico. Então, eu vou colocar a taxa aqui dentro do jurídico. Por que isso? Porque, ó, se eu pôr aqui dentro do contábil, vai ter a aprovação de alguém da FESAR e a aprovação do CSA. Se eu pôr aqui nota de débito, vai ter um outro tipo de aprovação. Se eu ponho aqui dentro da aba do jurídico, vai ter a aprovação da unidade, a aprovação do CSA e a aprovação do jurídico. E aí, se você classificar errado, esse chamado ele vai ser recusado para ser reaberto. Então, na hora que você for enviar aqui, é importante, tá, ter essa classificação correta para não ter ali o chamado sendo recusado. E aí, cada tipo de chamado vai ter também um tempo de aprovação. Então, por exemplo, o jurídico vai ter a aprovação da unidade, do CSA e do jurídico. Então, só de aprovação vão ser 3 dias. Então, às vezes, se tiver ali alguma coisa que é urgente, se for um valor baixinho, dependendo do caso, a gente vai ver com a Janine que isso também vai poder ser pago pelo fundo fixo, tá? Por isso que é legal aí vocês estarem conversando. Como é que isso acontece aqui dentro do Fluig? Então, a gente tem aqui, né, a carinha do Fluig. A gente tem que preencher sempre coligada filial, e aí aqui vai estar aquela questão da operação, que nada mais é do que essa classificação aqui, esse quadrinho aqui. Então, você vai preencher os dados, vai preencher ali a operação, que é a classificação, vai ter que incluir um item, vai ter que incluir um centro de custo, né, que a gente chama de rateio, pode ser um só ou mais de um. E aí é importante sempre lembrar, né, que o valor que você incluir nesse rateio tem que ser exatamente igual ao valor da guia, da taxa, etc., até os centavos. Se tiver errado, esse chamado vai ser recusado, tá? Então, você inclui essa parte, né? Aqui é a telinha para você incluir o rateio. Então, você vai escolher o centro de custo e põe o valor. Depois, se você quiser escolher um outro, só clicar em adicionar, e você vai fazer esse processo. Fechou, bateu o valor, você vem clicar aqui em fechar, anexa essa informação no chamado, né, que vai ter aqui no campo superior do Fluig, aqui no canto direito superior, a parte de anexar arquivos. Então, você vai poder anexar a guia, anexar uma planilha de rateio, se você quiser, todas as documentações, suportes aqui desse chamado. E depois você vai simplesmente clicar em enviar. Se tiver faltando alguma informação dentro do chamado, ele não vai aceitar você abrir esse chamado, mas se tiver tudo certinho, ele aceita, tá? E aí ele passa por aprovação, passa ali, né, pelo critério de lançamento, verificação da central de notas, e aí ele vai chegar para o contas a pagar. Então aqui a gente encerra o nosso treinamento, muita coisa. E aí eu queria saber de vocês, como é que está a expectativa aí dessa integração, como é que vocês estão?